Eu sou Manuela Vasconcelos, sou professora de alemão e estou aqui para facilitar o seu estudo com vídeos temáticos. Vamos falar sobre um cientista genial alemão que faz aniversário no dia 14 de março. O nome dele é Albert Einstein. Albert Einstein, em alemão se diz Albert. O L no meio de uma palavra é pronunciado E, fica atrás do dente. Albert Einstein. Nasceu em Ulm, uma cidade alemã. E nós dizemos em alemão, para falar que uma pessoa nasceu, nós utilizamos a forma passiva e nós utilizamos o verbo werden no pretérito imperfeito. Wurde in Ulm geboren. Wann wurde in Ulm geboren? Quando que ele nasceu em Ulm? Wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. Era um físico alemão muito conhecido, célebre, porque ele trouxe para nós a teoria da relatividade. E além dele ser um cientista que trouxe tantas informações novas através dos seus estudos incansáveis, ele gostava muito de dizer que para ele a imaginação e a intuição são uma inspiração, mais do que uma inspiração, são uma maneira de chegar às respostas que ele buscava, né? Então abria um leque para ele de possibilidades e ele trabalhava com a criatividade, falava muito sobre a criatividade. A esposa dele, Elsa, gostava de dizer que ela se apaixonou por ele porque ele era um ótimo violinista e ele gostava muito de tocar Mozart. Ele chamava o violino dele de Lina. Como se diz, meus amigos, um físico alemão? War ein deutscher Physiker. E ele fez pesquisas. Como se diz pesquisa? O verbo é pesquisar, forschen. Pesquisas, Forschungen. E ele fez pesquisas sobre a estrutura da matéria, do espaço e do tempo. Ja? Forschte über die Struktur der Materie, Raum und Zeit. Então, gente, ele trabalhou essa ideia de tempo e espaço, né? E trabalhou também com essa ideia de luz, né? Então, além de trabalhar a realidade física, né, da física mesmo, quando ele chegou a falar de velocidade da luz, ele percebeu que a massa mudava. Então isso é, de uma maneira ou de outra, mágica, né? Então é uma mudança total na realidade e ele chegou a isso através de cálculos, né? Sem entrar no foguete, sem chegar num outro lugar, em outro planeta. E foi realmente um grande precursor dos estudos, né, em física quântica. Como se diz física quântica em alemão? Quantenphysik. Então ele pesquisou, além dessa questão da matéria, do espaço e do tempo, né, de Materie, der Raum und die Zeit, ele pesquisou também as leis da gravidade, da gravitação. Forschte auch zum Wesen der Gravitation. Em 1921, Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel pela descoberta das leis sobre os efeitos fotoelétricos. Como é que se diz isso em alemão? 1921 erhielt Albert Einstein den Nobelpreis für die Entdeckung des Gesetzes des fotoelektrischen Effekts. Né? Ele descobriu as leis dos efeitos fotoelétricos e, assim, recebeu o Prêmio Nobel em 1921. Albert Einstein era uma pessoa muito conhecida na sua época. Ele foi para os Estados Unidos já no começo da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam sendo perseguidos, ele foi logo embora e ele, como tinha horror ao militarismo da época em que ele cresceu na Alemanha, ele renunciou à cidadania alemã. Como se diz renunciar à cidadania alemã? Albert Einstein hatte Abscheu vor dem Militarismus, so dass seine Staatsbürgerschaft ablegt. Ele renuncia à sua cidadania alemã
quando ele percebia que estava havendo todas aquelas movimentações pela guerra, o que estava acontecendo no país dele. Então, o que ele fez? Ele renuncia à nacionalidade e vai embora. Ele também estava sabendo o que estava acontecendo em relação aos judeus e não espera para ver o que estava acontecendo, né? E o que ele fez? Como ele era uma pessoa muito conhecida, muito célebre, ele fazia muitas palestras para o entendimento dessas pessoas e falava muito de paz, né? Falava muito de paz. Fazia também várias críticas ao sistema como ele morava, como ele vivia, né? Então, como é que se diz tudo isso? Nutzte seine Bekanntheit bei seinem Einsatz für Völkerverständigung, Frieden und Sozialismus, né? Então, ele utilizava essa celebridade que ele tinha. Em palestras, ele falava muito sobre entendimento entre os povos e sobre a paz. E ele também fazia muitas críticas ao capitalismo. Sobre o capitalismo, ele disse que a produção é feita para o lucro e não para a necessidade. E diz também que não existe precaução para que as pessoas que estão prontas e dispostas a trabalhar recebam trabalho. Die Produktion ist für den Profit da, nicht für den Bedarf. Profit, lucro. Produktion, produção. Bedarf, necessidade. Es gibt keine Vorsorge dafür, dass all jene, die fähig und bereit sind zu arbeiten, immer Arbeit finden können. É isso que ele falou, gente. Ele criticava a sociedade, falava sobre as questões políticas e fazia muitas palestras em termos de paz, porque ele foi uma pessoa que sofreu com a guerra e, como muitos artistas, filósofos e cientistas, né? Foi uma pessoa que precisou se exilar. Mas essas pessoas que se destacavam pela sua profissão tiveram a facilidade de se exilar, né? Essas pessoas que se destacavam, pessoas famosas como Einstein, tinham mais facilidade de se exilar, né? E, enfim, isso foi uma coisa boa que ele teve. Agora eu vou falar para vocês aqui uma frase muito bonita de Einstein sobre como ele se inspirava para chegar aos cálculos e as teses que ele tinha para poder chegar à teoria da relatividade. Albert Einstein disse que a teoria da relatividade chegou para ele pela intuição. Ele se sentia feliz porque os pais dele o obrigaram a aprender violino desde os 6 anos de idade. Ele diz que a teoria da relatividade foi um resultado da percepção musical dele. Ele diz também que ele vê a vida dele em relação à música, ele sente a vida em relação à música. Então eu vou falar essa frase agora em alemão, tá? Para fechar o nosso vídeo de hoje. E curte aqui se você está gostando, lembre-se de compartilhar também, tá? Die Relativitätstheorie kam durch Intuition zu mir und Musik ist die treibende Kraft hinter dieser Intuition. Meine Eltern haben mich gezwungen, Geige zu lernen, seit ich 6 Jahre alt war. Meine neue Entdeckung ist das Ergebnis der musikalischen Wahrnehmung. Ich sehe mein Leben in Bezug zur Musik. Então, ele diz aqui como que a música é importante para ele, como que a intuição era uma inspiração para ele, e ele fala muito também sobre a imaginação como uma abertura de um leque também para a ciência. Ele falava muito de magia, de sentimentos e de uma abertura que vários cientistas ainda não têm. E por isso, Einstein ainda é muito admirado por esse lado artístico dele, tá bom? Então é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos e salvem para vocês. Muito grata por assistir e até o nosso próximo vídeo. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.